Opa, você sabe qual é o fantasma do século XXI? Você sabe qual é a porcentagem de população imunizada no nosso Brasil? Você sabe quantos por cento de crianças no Brasil na atualidade estão imunizadas? Não sabem. Não sabem. Eles não sabem. Ele não sabe. Eles não sabem. Meu Deus. Você que está vendo o que está acontecendo na Europa? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Que é o mal de Chagas? Não sabe. Temas como vacinas, temas como informação, temas como tecnologia, como que isso pode nos ajudar com relação a uma das temáticas mais presentes na atualidade do Brasil? Não sabe? Pois só um instantezinho. Solta a vinheta, papai! Fala, meu boa atualizada. Fala, minha boa atualizada. Respondendo agora de imediato, tá? E aí, vem cá, são 76,7% de crianças imunizadas no Brasil. Você tá achando muito? É nada. A meta é de 91% de imunização de crianças no Brasil. Então nós estamos aí na casa dos 70%. Mal de Chagas está recorrente nos Estados Unidos, na Europa. O retorno de doenças que antes eram tidas como erradicadas e também como doenças de controle ou doenças controladas. Está sendo considerado, na atualidade brasileira, o chamado mal do século XXI. É exatamente isso, meu querido. Indivíduo, sociedade, saúde pública, governo, tá? Mídia, isso tudo estão o quê? Associados, estão chamados, estão mexidos. Então, se isso está acontecendo nesses elementos, isso é uma temática possível na sua redação. Isso é uma temática possível na construção do seu item para você que vai prestar, por exemplo, o Exame Nacional de Ensino Médio ou o seu vestibular aí da sua região, tá? É essa nossa temática dessa super aula, retorno de doenças erradicadas. Caramba! 1904, me lembrei agora, tá certo? Nós tivemos no Brasil um surto muito grande, tá? De varíola. E aí nós tivemos Oswaldo Cruz, tá certo, que implantou a chamada vacinação obrigatória. E daí surge o movimento anti-vacina. Lembrando que as vacinas no Brasil já estavam 100 anos antes, já presentes no nosso calendário em relação às políticas públicas de saúde do nosso país. Tá? Só para você ter ideia, como esse sistema de vacinação, o nosso Programa Nacional de Imunização já era e é bastante eficiente, um dos melhores do mundo, que desde 1989, eu vou repetir para você, desde 1989 que nós não ouvimos falar de poliomielite, a famosa paralisia infantil. Só para você ter ideia, desde 2016 a gente não tinha caso de sarampo no nosso Brasil, tá? Não acredita? Pois é, essas doenças que eram tidas como erradicadas e também controladas estão voltando ao nosso país. E infelizmente as motivações, os fatores, porque é um problema multifatorial, então se é um problema que está afligindo o indivíduo e a sociedade, é uma problemática que pode ser recorrente ou trabalhada, cobrada para você no seu texto dissertativo argumentativo. E como é que você obtém a nota 1000? Com bons argumentos. E como é que você tem bons argumentos? Com informações corretas, coerentes, eficazes e eficientes. E onde é que você encontra tudo isso? Aqui no canal Bora Atualizar. Tá? Então o professor Almeida Júnior quer dizer que são doenças que não acometia mais a população brasileira. Exatamente isso, meu Bora Atualizado. Exatamente isso, minha Bora Atualizada. Tá? Infelizmente, de 2018 aos dias atuais, essas doenças começaram a atormentar, a desequilibrar a organização social, a organização espacial, e as políticas públicas de saúde começaram a ter uma reviravolta no controle e no combate a essas doenças que antes já não apareciam mais no nosso calendário, nos nossos resumos de doenças infecciosas, por exemplo, aqui no nosso país. Infelizmente, a partir de 2018, doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, difteria, a inflamação das vias aéreas que causa problemas na respiração. Infelizmente, associado à febre amarela, associado ao tétano e associado à meningite. São doenças que eram tidas como controladas, repito, e também doenças tidas como erradicadas. Essas doenças vieram como uma avalanche. Tá? Agora, por quê? São vários fatores que nós vamos trabalhar. Aqui, nós vamos trabalhar vários fatores sobre esse retorno dessas doenças. Mas, infelizmente,
Tá? Só para você ter ideia, agora em 2021, cerca de 23 países no mundo têm esses vírus circulando. Então, o processo de circulação, o processo de quebra de barreiras, talvez a ineficiência sanitária, talvez a ineficiência da vigilância epidemiológica dos países, vem, tá certo, trazendo um palco muito grande, um cenário muito enorme, que é o mundo, para essas doenças voltarem. E, infelizmente, no nosso país não ficou fora desse circuito, desse retorno dessas doenças. Mas o que você quer saber? Quais são os fatores que trouxeram e estão trazendo? Movimento anti-vacina, criado lá em 1904 contra, tá certo, o combate à varíola, obrigado pelo Oswaldo Cruz, a vacinação obrigatória, a imunização prévia deficitária, tá certo? O cumprimento do calendário das 19 vacinas, na verdade são 50, mas 19 vacinas do Programa Nacional de Imunização, acompanhado de altas taxas de imigrações, já que o Brasil tem essa legislação, tá certo, que associa a entrada desses imigrantes e refugiados, por exemplo, trazendo o sarampo vindo da Venezuela, por exemplo, a difteria trazida pelos maiores grupos de imigrantes no Brasil, que são dos haitianos. Então, toda essa carga de taxa de imigrações contribuíram e, infelizmente, ainda vem contribuindo para essa triste informação, notícia do retorno dessas doenças que eram tidas até ontem como erradicadas. Mais um fator também bastante importante com relação a esse retorno às doenças é a baixa cobertura vacinal. Essa baixa cobertura vacinal associada ao esquecimento, essa baixa cobertura vacinal associada aos horários dos atendimentos postos de saúde, associado também à desinformação e associado a um movimento muito forte dos pais que não vacinam mais seus filhos e os próprios pais também não se vacinam. Por quê? Por vários motivos. Um deles é porque esses pais não conhecem essas doenças. A geração desses pais é uma geração que não conheceu doenças como a poliomielite, como a difteria, como a rubéola, tá certo? Como a meningite, tá? Então, sarampo. Então, são doenças que esses pais, não que explique, mas nós conseguimos entender como funciona essa dinâmica de não vacinação, essa baixa cobertura, tá? Acompanhada de quê? Acompanhada da questão da axiologia. Eu gosto desse texto, eu gosto desse termo. Axiologia. A axiologia nada mais é do que as informações aparecidas, informações apresentadas, informações contidas, informações oferecidas por quem? Pelas fake news. Tá? Então isso você tem o quê? Você tem que ter um rol de informações que não procedem com relação às campanhas de vacinação, por exemplo, no nosso Brasil. E há de se ressaltar que o sistema de imunização no Brasil é um dos mais respeitados no mundo. Tá? É um dos mais eficientes, um dos mais eficazes no mundo. O não atingimento de metas oficiais, tá? A necessidade de mais campanhas de vacinação em massa também são um dos fatores que vem contribuindo para esse retorno muito ruim dessas doenças que antes eram tidas como, vamos dizer assim, erradicadas ou controladas. A importação de vírus, meu Deus do céu, a importação de vírus, tá? Ocasionado também pelas altas taxas atrativas provocadas pelas imigrações do Brasil. Meu Deus do céu, isso também é preocupante. O próximo fator que eu vou mencionar, que é justamente a questão do efeito de rebanho. Tá? As vacinas já têm um caráter de trabalhar com o indivíduo e trabalhar também com a questão coletiva, né? Seja a vacina inativa ou a atenuada, seja qualquer um dos tipos. Mas a questão do efeito rebanho, ele é muito perigoso, tá certo? Essa maioria vacinada, porque ela pode ter um prazo, essa vacina pode ter um prazo de atuação junto ao sistema imunológico do ser humano, tá? E um outro fator que parece brincadeira, mas não é, que vem provocando esse retorno, essa volta das doenças controladas e erradicadas, como eu já mencionei, sarampo, difteria, tá certo? Poliomielite, o tétano, tá? É justamente o quê? O medo e o esquecimento. Tá? O medo e o esquecimento são dois grandes fatores que literalmente vêm provocando essa baixa, vamos dizer assim, imunidade, ou essa guarda baixa do brasileiro com relação a esse retorno dos casos de sarampo, por exemplo, na região norte do nosso país, em especial no estado de Roraima, só para exemplificar. Acompanhado a isso, nós temos também a questão da vigilância epidemiológica deficitária, ineficiente em muitas situações, que também está associado também a um problema que é geral no nosso país, que é a questão do saneamento básico deficitário, o saneamento básico ineficiente. Então junta todos esses fatores, tá? E que fazem
contribuem negativamente para nós e positivamente para esse retorno não tão desejado, na verdade, não tão desejado, dessas doenças tidas como controladas e erradicadas num passado recente. Então é uma temática muito forte, é uma temática que realmente vem mexendo com o indivíduo e com a sociedade brasileira, que pode estar aí, tá? Junto aos seus itens, junto, por exemplo, às suas redações dissertativas e argumentativas, no caso do Exame Nacional do Ensino Médio, para vocês serem cobrados. E se forem cobrados, as informações estão aqui para vocês, eficientes e eficazes. E como eu gosto sempre de falar, se você gostou, dá uma curtida, dá um like aqui que é muito importante, tá certo? E se você gostou mesmo, compartilhe o nosso canal, tá? E você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Professor_Almeida Júnior, tanto no Facebook como, por exemplo, no Instagram. Você vai ter informações diárias de geografia e de atualidade de uma forma eficaz e eficiente, como é uma marca registrada aqui do canal Bora Atualizar. E para finalizar, como eu gosto sempre de dizer aqui no canal Bora Atualizar, bons estudos!